aqui em mais um episódio do nosso podcast animal. Hoje a gente está aqui com a doutora Ana Paula. Ela é advogada, trabalha com direito animal. Deixa ela se apresentar. Bom? Boa tarde, André. É um prazer estar aqui falando desse tema que eu gosto tanto. Meu nome é Ana Paula de Vasconcelos, eu sou advogada, atuo na área de direito animal já há alguns anos. Sou vice-presidente da Comissão de Direitos dos Animais da OAB, advogo também para algumas ONGs. O Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, que é uma ONG de âmbito nacional. Aqui em Brasília eu advogo o Projeto Adoção São Francisco, para a ProAnima e para alguns protetores independentes. Tento auxiliar sempre que possível, levando ao judiciário a discussão sobre o direito animal, que vem cada vez mais sendo fortalecido, felizmente. Tá bem. E como é que surgiu esse início seu para trabalhar com essa parte de direito animal? Sempre fui um entusiasta do assunto relacionado a animais. Como chegou um momento em que eu não conseguia mais resgatar todos os animais que eu podia resgatar, eu percebi que com a minha profissão eu também poderia auxiliar a mudar, né, a sociedade, a mudar o conceito, o respeito aos animais, o reconhecimento pelo direito aos animais. E com isso, mais ou menos 12 para 13 anos, eu comecei a me dedicar a fazer denúncias de maus tratos aqui em Brasília. A época ainda era tudo muito novo, né? Nós tivemos aí um grande e longo trabalho de amadurecimento das autoridades policiais para que eles entendessem que os animais tinham direito, para que nós conseguíssemos aplicar a lei, ainda que branda, né? Que é a 9.605, de 98 até o ano passado, trazia uma punição muito branda para casos relacionados a cães e gatos. Felizmente, nós conseguimos uma alteração legislativa. Eu fiz parte dessa alteração legislativa. Hoje nós temos uma pena de reclusão de 2 a 5 anos para quem maltrata cães e gatos, mas nem sempre foi assim. E nós começamos esse trabalho de conscientização das autoridades, né? No começo era muito difícil, você chegava na delegacia para registrar uma ocorrência ou um flagrante de maus tratos. Muitas vezes eu era ridicularizada, as pessoas perguntavam se eu não tinha o que fazer. Mas, aos poucos, nós conseguimos que eles entendessem que esse tipo penal não tem nenhuma diferenciação para o tipo penal que protege o humano, né, contra a violência. E é uma construção. Hoje em dia nós temos uma sociedade bem mais consciente, o número de denúncias aumentou consideravelmente e as próprias autoridades se familiarizaram mais com o tema. E paralelo a isso, não só em relação aos maus tratos, mas a diversos outros direitos dos animais. E aí eu venho construindo esse caminho ao longo dos últimos 12 anos, tentando conscientizar a população, as autoridades, né, seja a polícia, seja o Ministério Público, seja o Judiciário, para reconhecer o direito dos animais aqui em Brasília. Uhum. E hoje em dia, como é que a pessoa pode denunciar, como é que é caracterizado esses maus tratos? Então, os maus tratos, está previsto no artigo 32 e 32A, né, da 9.605, ele é um tipo penal aberto. Nós não temos um rol taxativo na lei, então, assim, tem algumas questões subjetivas. Nós nos apoiamos muito na resolução 1236 do Conselho Federal de Medicina Veterinária, então, para poder caracterizar, principalmente se as 5 liberdades do animal estão sendo respeitadas, né? Seja a liberdade comportamental, se o animal tem água e comida, se o animal tem abrigo, se aquele animal está ficando acorrentado, se aquele animal está sofrendo alguma tortura psicológica. Então, assim, cada caso é um caso. Nós aconselhamos sempre que a pessoa faça uma denúncia consciente, né? Para que não incorra aí numa denunciação caluniosa, que é um crime de comunicação de falso crime. Muito importante que se tenha vídeo e foto para levar para a autoridade policial. E se tiver ocorrendo flagrante, que a pessoa se dirija à delegacia mais próxima. Não há necessidade de uma delegacia especializada. Qualquer delegacia está obrigada a registrar essa ocorrência e a encaminhar policial para verificar se procede ou não. E sempre observar, né? Geralmente essas denúncias partem muito de vizinhos. Nós temos um problema que às vezes a pessoa está incomodada com o latido do cachorro e acaba denunciando um vizinho por maus tratos. Então, a gente tenta conscientizar para que as pessoas não façam isso, porque ao invés de solucionar o problema do animal, ela está criando um problema maior com o vizinho,
está movimentando a máquina pública, né, e verificar uma denúncia que não procede. Então, a pessoa tem que ter certeza do que ela está denunciando e sempre procurar a autoridade policial mais próxima, desde que se tenha certeza do ocorrido. O pior que vejo nesses casos, por exemplo, de denúncia de vizinho, porque o cachorro está latindo, por exemplo, alguém, acaba também que numa próxima ocasião que realmente estiver acontecendo, ela cai meio que em descrédito. Com certeza, e a autoridade policial acaba se deslocando ao local indevidamente. Se está incomodado com o barulho do vizinho, o caminho é outro, né? O caminho é na esfera civil, entrar com processo por perturbação, pedir uma indenização ou uma obrigação de fazer, mas não utilizar dos meios de denúncias criminais para poder tentar se livrar de um incômodo. E tem crescido bastante, né, a conscientização nesses casos. Sim, a população, olha, eu acredito que com o advento das redes sociais, com o número de denúncias, com a facilidade, hoje em dia todo mundo tem um celular, então todo mundo filma, todo mundo denuncia, e a própria movimentação da sociedade. As pessoas hoje têm uma indignação muito maior. Não é um crime que é mais tolerado. O que nós estávamos acostumados há 20 anos atrás, que era ver um cachorro acorrentado no fundo da casa comendo o resto de comida, hoje já causa indignação para a população. Isso é muito bom, porque é um avanço civilizatório da humanidade, né? Nós precisamos de uma sociedade mais consciente para com os animais. Nós temos aí uma série de estudos e comprovações que aqueles que são cruéis com animais também são cruéis com humanos. Isso aí, inclusive, já foi objeto de estudo do FBI, que é a teoria do link, onde foi constatado que grande parte dos psicopatas começaram sua carreira criminosa maltratando animais. Então, é uma pauta que há uma necessidade muito grande de um olhar atento da autoridade que vai averiguar aquela situação. Não raro, a gente vai a uma denúncia de maus tratos e quando você chega lá, você se depara não só com o animal em situação de maus tratos, mas outros seres vulneráveis daquela residência também em situação de maus tratos, né? Seja a mulher, seja uma criança. Então, quando se recebe essa denúncia, é averiguada a veracidade dela, é necessário que a autoridade policial que está indo naquele caso de flagrante tenha um olhar como um todo do ambiente, né? Porque o agressor ele nunca agride só o animal é uma das vítimas. Então, é uma pauta muito importante, tanto do aspecto do direito animal, né? Nós falamos que é tanto para os humanos como para os não humanos, porque sempre tem algo a mais a ser verificado naquele local de crime. Acaba que é também uma ação social. Sim, com certeza. Né? E a gente tem visto, principalmente quando a gente fala em algumas raças, algumas situações em que você tem cães criados para só reprodução, ou cães criados em canis clandestinos, sem uma orientação veterinária, sem um cuidado específico, sem o cuidado do número de animais por área, né? Você tem esse risco também. Né? Sim, essa questão envolvendo animais ela é sempre muito delicada, né? Nós podemos pegar um exemplo de um canil clandestino. Por que canil clandestino? Porque ele não tem autorização para funcionar naquele local, ele não cumpre regras estabelecidas na lei, seja do ponto de vista sanitário, seja do ponto de vista veterinário. Você coloca não só aqueles animais em risco, mas também a população em volta. Você traz problemas de contaminação de solo, você traz problema de inadequação de descarte de dejetos. Às vezes os animais doentes podem ser foco de doença para outros animais da vizinhança, sem contar a própria crueldade inerente àquela situação daqueles animais ali acumulados com o único interesse de reprodução. Infelizmente, né, isso é uma visão pessoal, a criação de animais para venda não é proibida no Brasil, né? Eu não concordo, mas né, sei, cada um tem sua visão. Sabemos que tem os criadores que se consideram sérios, pessoas que fazem reprodução com uma certa ética, mas eu particularmente não concordo, em razão do número de animais abandonados que nós temos no Brasil, a falta de consciência de guarda responsável, né, a falta de controle e fiscalização nesses estabelecimentos. Então acaba que aqueles poucos que fazem o trabalho com um pouco mais de ética pagam pelos que tratam os animais como mero objetos. Então, via de regra, quando a gente chega numa situação, eu já recebi muitas denúncias de canis clandestinos aqui em Brasília,
Já fiquei responsável por mais de 500 animais de canis apreendidos pela polícia. A destinação deles é sempre a mesma. Eu castro e encaminho para adoção. Todos esses animais estão em local certo, sabidos e adotados, né, uma vez que eu sou totalmente contrária à comercialização de vidas. Uhum. E a situação que a gente se depara é sempre a mesma. Animais em gaiola, animais doentes, animais sem vacina, animais sendo usados como se fossem máquinas, animais com cio sendo induzido a cada não sei quantos meses para poder gerar mais lucros, animais sem qualquer acompanhamento, com doença periodontal grave, animais com leishmaniose sendo reproduzidos e sendo vendidos. Então, assim, é uma situação bem delicada. Eu acredito que as pessoas que têm o intuito de vender animais deveriam se unir para poder fazer algo que regulamentasse de maneira bem rigorosa para acabar com esses canis fundo de quintal, porque acaba sendo penalizado também, né? A gente coloca todos na mesma vala. Sim, eu atendi uma cliente minha que ela tinha um canil de Spitz, e no próprio contrato de compra e venda que ela tinha, uma das cláusulas é que ela poderia visitar a qualquer momento, constatado que o animal não estava sendo bem tratado, ela pegaria de volta e ponto. Que bom. Então era algo que ela fazia exatamente para preservar a vida do animal. Não tá legal, cara, ó, sinto muito, mas ele não está sendo bem tratado, não está com as condições adequadas. Então ela recolhia e perdeu seu dinheiro. Uhum. Já estava lá. Então, assim, mas são poucos os que fazem uma ação nesse sentido, né? A gente vê que tem um comércio extremamente grande, principalmente você tem raças da moda. Da temporada. Justamente. E principalmente, assim, eu digo sempre que são aqueles que vendem por atacado. Né? É uma coisa absurda, bárbara. Realmente tratam aqueles animais ali como se fossem mercadorias que estivessem ali entulhadas e precisando ser repassadas rapidamente. Então é uma vida, né? É uma vida, né? E o animal morre, eles repõem outro como se fosse realmente uma mercadoria. Então é algo que nos causa muita indignação e por isso que a gente combate tanto esse tipo de prática. Nesse caso, esse período que você tem na vista é abandono ou mais a questão desses criatórios ou acumuladores? Doutor André, é um misto. Infelizmente tem de tudo. Né? Nós tivemos recentemente o caso de um acumulador em Braslândia. Era uma pessoa que, a princípio, tinha uma boa intenção em cuidar dos animais, ele recolhia animais em situação de rua, de maus tratos, e levava para a chácara. Nessa história, nós conseguimos localizar aproximadamente 230 animais. Nossa. Tá? Quando eu estive na chácara a primeira vez, ele estava afastado, havia sido internado, esses animais já estavam com fome e com sede há alguns dias. A situação era desesperadora. Não conseguimos quantificar a quantidade de animais mortos, impossível, já que além dos que estavam mortos no meio da chácara, que morreram de doença, sem água, sem comida, tinha também uma espécie de depósito, onde ele guardava os animais mortos. Então, assim, todos em sacos de ração, uma cena terrível. Assim, pela quantidade de sacos, pelo menos uns 600. Nossa. Sem contar os que estavam nos freezer. Tinha 2 freezer lotados de cão e gato morto. Então, assim, é uma situação bem desesperadora. E aí você vê a necessidade de um trabalho multidisciplinar das autoridades, né? Ali não há só a questão dos maus tratos, ele também tem a questão sanitária, ele tem a questão de infração de legislação distrital em relação a descarte dos corpos. Tem a questão da acumulação que precisa ser tratada por profissional habilitado, né? Porque a síndrome de Noé que nós conhecemos, e em grande parte das vezes você retira aqueles animais do local, no mês seguinte a pessoa já conseguiu acumular quase a mesma quantidade. Então há necessidade de ser feito um trabalho de vários setores para poder conter aquela situação. Nesse caso específico eu entrei com ação judicial, consegui semana passada uma liminar em que ele está proibido de recolher animais. Os canis e os gatis do local serão interditados. Eu pedi a demolição, mas o juiz quer ver isso só na fase de sentença. Pedi que ele não ficasse com nenhum animal. O juiz determinou que ele pudesse ficar com 2 animais, o que eu não concordo. Eu vou até fazer um pedido de reconsideração, porque, a meu ver, ele não tem condições psicológicas nem de se cuidar, né, quiçá de outro ser. Mas se for entendimento do juiz, a gente respeita, pede reconsideração. Se ele não reconsiderar, a gente recorre. Né? Então, mas assim, é uma construção que precisa ser feita para que a sociedade entenda que é uma doença
que precisa ser tratada, mas que os animais também não podem ser penalizados por isso, né? Porque se você tem uma pessoa com transtorno de personalidade que prejudica uma criança ou um idoso, ela vai ser contida de alguma forma, seja no hospital psiquiátrico, ou seja no âmbito prisional, caso não fique constatado o problema psiquiátrico, e com o animal não pode ser diferente. Então tem que ser investigado para ver se houve o dolo ou não, que é uma linha muito tênue, né? Se a pessoa teve a intenção ou não de maltratar. Eu entendo que ele tem um dolo eventual, porque se a pessoa é apta para poder exercer outras atividades da vida, esse caso mesmo, ele é um funcionário público, e de um alto escalão de um órgão público. Se ele consegue exercer a capacidade profissional dele, eu não acho justo que ele seja considerado inimputável só em relação à questão criminal. Então, a gente acredita muito no trabalho da polícia, isso aí tudo vai demandar investigação, o título de testemunha, mas caso seja constatado que ele tinha percepção do que ele estava fazendo, ele tem sim que responder criminalmente. Essa medida que eu tomei foi na esfera civil, para salvaguardar a vida dos animais e tirá-los imediatamente dessa situação, mas eu tenho confiança que a esfera criminal vai apurar se ele pode ou não ser responsabilizado. E nesse caso, os animais vão todos para lar temporário? Um desespero, né, doutor André? Porque, assim, todos os animais doentes, ali todos, sem exceção, tinham alguma coisa muito grave, seja piometra, olho furado, pata quebrada, orelha rasgada, erlíquia, todos eles tinham. Se acumula muito cão, eles acabam brigando entre eles. E a fome e o estresse, tudo contribui, né? A sede, eles passaram muita sede, todos estavam muito desidratados. Então, o que nós buscamos? Foi feita uma união de vários grupos de proteção animal aqui em Brasília, de algumas ONGs formalizadas, da sociedade que se sensibilizou. Nós conseguimos destinar, porque eram 230, mas quando a perícia foi fazer, só contaram 150. Tem uma longa história nesse meio desse caminho. A gente sabe que ele retirou alguns, não sabemos o destino. A perícia constatou 150 cães e 10 gatos. Então, vamos trabalhar com esse número. Desses 150, nós conseguimos destinar grande parte. Tem hoje em um abrigo 63. Os outros foram fracionados, né? Um grupo pegou 10, outro grupo pegou 11. Outras pessoas foram lá e adotaram direto. Então, assim, nós procuramos dar o máximo de destinação possível para que eles recebessem tratamento individualizado. Porque a acumulação de cães, seja de raça, seja sem raça, seja a pessoa que é apaixonada, seja a pessoa que dedica a vida, ela nunca é aconselhável, nunca é ideal. Né? As pessoas, por mais amor e compaixão que tenham, têm que entender que tudo tem que ter limite. Porque quando você foge desse limite, você coloca o animal em sofrimento, o ser humano também entra em sofrimento, que é impossível adequar bem-estar e adequar bons cuidados quando você tem 200 cães, 150 cães. A não ser que você tenha 200 funcionários, né? O que a gente sabe que é impossível. Então, a gente tenta buscar, eu sempre tento buscar essa razoabilidade, de não deixar animais concentrados em lugar nenhum. E essa questão do abandono, a gente tem bastante também, né? Sim, muito, porque por falta de conscientização da população, falta de políticas públicas do governo, né? Nós não temos hoje um programa de castração efetivo. Nós temos aí um programa de castração que ainda está muito aquém da necessidade da população. Nós tivemos também a pandemia, muitas famílias estão passando por problemas desafiadores no âmbito, né, financeiro. Então, assim, é uma conjunção. No auge da pandemia, nós tivemos muitas adoções. Algumas pessoas agora que estão retornando à vida começam a se arrepender dessas adoções, porque foi feita uma adoção no momento de impulso, no momento em que estava trancado dentro de casa. A hora que a rotina volta, as pessoas começam a culpar o animal. Ah, mas agora ele não está conseguindo ficar sozinho. Ok. Ele foi acostumado a não ficar sozinho. Então a pessoa tem que ter a consciência, a responsabilidade de entender que o animal também precisa se adaptar e que precisa de uma paciência, né, e de um trabalho para que o animal entenda a nova realidade dele. Então, assim, uma série de fatores. Nas cidades satélites, nós nos deparamos com inúmeros cães na rua, inúmeras cadelas parindo. Isso tudo reflete, assim, uma ausência total de conscientização da população, né, que não busca, ou por falta de recurso financeiro, ou por falta de informação, não busca castrar seu animal, não deixar o seu animal na rua, né? O maior problema que a gente vê hoje são os cães semi-domiciliados. São aqueles cães que têm, em tese, o lar, mas que saem para dar uma voltinha. Aí a hora que sai, é um ciclo vicioso. A hora que sai para dar a voltinha, a cadela volta a prenha.
A hora que a cadela volta pare 11, a pessoa começa a colocar na rede social a caixa com 11 filhotinhos querendo doar. E não entende que ela tem uma participação total e a responsabilidade dela por aquelas vidas é completa, enorme. Aí, felizmente, a gente tem a punição, né, para isso. Hoje em dia, para quem abandona, maltrata cães e gatos, a pena de reclusão de 2 a 5 anos, com a previsão de flagrante, impossibilidade de arbitrar, do delegado arbitrar fiança. Então, obrigatoriamente, aquele que for pego em situação de maus tratos contra cães e gatos será submetido a uma audiência de custódia. A primeira prisão em relação a crimes de maus tratos a cães e gatos foi aqui em Brasília, foi a primeira do Brasil. A pessoa foi presa em flagrante, foi um caso no Riacho Fundo, salvo engano, que eu fiz a denúncia, a pessoa foi filmada espancando os cães com cabo de vassoura. Acho que é e aí eu recebi o vídeo, os vizinhos bastante indignados, a prisão foi feita, eu recolhi os animais, felizmente as 2 já foram adotadas, uma perdeu o olho em razão da violência sofrida, mas assim, essa pessoa agora está respondendo um processo criminal. Hoje em dia, não é mais um bom negócio aqueles que maltratavam antes achando que não iam ter nenhum problema, que iam pagar uma cesta básica, prestar um serviço comunitário. A situação agora é outra, né? Uma vez que, pela lei, você ainda tem a possibilidade de fazer o acordo de não persecução penal, mas também já é um fato bastante gravoso para a sua vida social. Isso aí tem muita repercussão na vida do cidadão que quer ter um mínimo de retidão e de convívio em sociedade. Então, e eu busco sempre. Agora eu faço um trabalho junto ao Ministério Público para que esse acordo de não persecução penal não seja banalizado, né, porque não se pode aceitar. Eu tive recentemente um cidadão que espancou um cão com uma barra de ferro em Vicente Pires. Tudo filmado, gravado, muito bem provado. E para minha triste surpresa, eu acompanho os processos, todas as denúncias que eu faço, eu acompanho os processos na esfera judicial para saber o desfecho e tentar fazer com que a justiça seja feita de alguma forma, né? Dentro das minhas limitações como advogada e como representante das ONGs de proteção e defesa animal, uma vez que o titular da ação é o Ministério Público. Mas, para minha surpresa, o Ministério Público propôs um acordo de não persecução penal para o cidadão de R$1.000. Eu não tive como não ficar indignada com isso e tentar todos os meios jurídicos para que isso não acontecesse, porque é um absurdo você banalizar uma vida dessa maneira. O cidadão usou de uma violência gratuita e assim, horrorosa ao espancar o animal com a barra de ferro, um animal que não apresentava qualquer risco para ele, o animal estava na calçada latindo, depois que ele passa pelo animal, ele volta e espanca o animal até a morte. Uma coisa absurda. Aí, felizmente, o Ministério Público resolveu rever os termos eu protocolizei uma petição, né, trazendo todos os argumentos jurídicos de que a violência empregada ali merecia uma reprimenda maior, e o Ministério Público, felizmente, repensou nesse acordo, né, tão ínfimo diante de uma violência tão absurda, e agora vai apresentar um novo acordo de não persecução penal. Então, a minha luta é essa, é para fazer com que os animais sejam reconhecidos como sujeitos de direito que são, né, isso aí já está mais do que comprovado assim, em ciência animal, e toda a dignidade deles, uma vez violada, precisa ser reparada ou que a pessoa seja punida à altura do delito cometido. Então, meu trabalho é muito voltado a isso, ao reconhecimento do animal como sujeito de direito no judiciário. E apesar da conscientização, você ainda vê muita dificuldade em conseguir levar essas ações para frente, dar um bom andamento, ter um resultado? Olha, nós temos evoluído muito. Felizmente, assim, aqui em Brasília, por exemplo, nós já temos muitas decisões boas, decisões pioneiras, que têm repercussão no Brasil todo, reconhecendo a dignidade, reconhecendo a capacidade do animal de sofrer, reconhecendo o animal como vítima, né? Reconhecendo o dano animal. Então, assim, ainda é tudo muito novo, apesar do nosso ordenamento jurídico já trazer direito dos animais desde 1934. Ele se fortaleceu com a Constituição Federal, no artigo 225, em 1988. Depois nós tivemos a lei de crimes de maus tratos, de 98. Então, assim, é uma sequência, né? Como o direito em todas as áreas, ele vai acompanhando a evolução da sociedade. E eu vejo, assim, que do que nós tínhamos para hoje, a gente já evoluiu muito.
E por incrível que pareça, por mais que as pessoas reclamem muito, o Brasil ainda é um vanguardista na esfera de direito e reconhecimento do direito animal. Então, assim, eu vejo que nós estamos num processo. Hoje em dia nós já temos uma gama de doutrina sobre direito animal, mas, assim, muitos colegas advogados ainda torcem o nariz, né? Muitos membros do judiciário ainda acham que isso é uma besteira. Mas isso teria muita relação ainda com a questão de que eu fiz curso de perícia forense em veterinária. E aí eu fui uma vez chamado para avaliar um cavalo para pagamento de dívida, porque ele é considerado um bem semovente. Uhum. Então essa visão ainda de que o animal se trata de um bem, não pode ser também algo que traga esse advogado torce o nariz, ou... Sim. Porque essa falta de definição, porque o animal não é um bem. Pois é, nós temos uma campanha aí, animal não é coisa, porque o Código Civil ainda vê o animal como coisa. Mas o Código Civil já está ultrapassado. Então, assim, nós não conseguimos ainda uma reforma legislativa. Nós temos um projeto de lei, que é o Animal Não é Coisa, que reconhece o animal como um sujeito de direito. Ele não será equiparado ao humano e ele não será uma coisa, considerado uma coisa. É uma personalidade sui generis. Então, assim, ele fica entre a coisa e o humano, né? Porque as pessoas que são críticas desse projeto falam, mas o animal agora vai poder votar, o animal ele vai ter todos os direitos dos humanos? Não, o animal não vai ter todos os direitos humanos. É muito da ideia que se tem ainda de que eu tenho um cachorro, mas ele é para ficar ali no quintal. Mas assim... Então ainda tem essa ideia pois é, mas assim... antiga. A legislação, a gente sofre um conflito, porque assim, a legislação ela é bem ultrapassada, né? Ela considera o animal como um bem semovente, que pode ser leiloado, que pode ser sequestrado, justamente. Avaliar um cavalo, se você poderia ser usado como pagamento. Como pagamento, olha que absurdo. A pessoa não tem uma fazenda, não tem um lugar, vai fazer o quê? Vai fazer o quê com o cavalo? Pois é. Nós temos no direito o reconhecimento em várias situações do animal como sujeito de direito, o animal como vítima, o animal como membro da família, o animal titular de um direito de pensão alimentícia, né, na família multiespécie. Isso aí já está sendo muito trazido. Tem um amigo meu que é guarda compartilhada. Pois é, guarda compartilhada. Tudo isso o judiciário já vem enfrentando. Apesar do Código Civil ainda ter essa visão arcaica. E o que o judiciário representa? A vontade da sociedade. Então, o legislativo está passando da hora de rever essa questão do animal ser considerado coisa. Por quê? Porque a sociedade já evoluiu, o direito já evoluiu e o legislativo precisa acompanhar. Então, o judiciário acaba suprindo essa lacuna e essa visão ultrapassada porque a sociedade demanda o tempo todo, né? Nós estamos com um processo no STJ para decidir sobre a pertinência ou não de alimentos e indenização para 2 cães, salvo engano, que foram comprados na época de uma união estável. A união estável foi desfeita e agora o cônjuge que ficou com a guarda dos animais está pedindo pensão para o cônjuge que se separou. Então, assim, isso é o quê? Isso é o retrato da sociedade, né? Então, o legislativo não pode fechar os olhos para isso. E o judiciário precisa decidir. Aí a gente se pergunta, vai decidir com base numa lei que vê um animal como essa xícara? Não dá, né? Nós precisamos, né? Porque hoje a gente tem, assim, acho que o último censo, a última pesquisa do IBGE constatou que o número de animais hoje nas residências é maior do que o de crianças. Então, assim, é uma realidade que os poderes não podem fechar os olhos para isso, porque é a realidade da nova visão dos animais. Algumas pessoas, ainda de forma muito ultrapassada, indevida, veem o animal como uma coisa, um bem que pode largar no jardim acorrentado para latir. Mas para isso a gente já tem legislação do crime de maus tratos e a gente tem a sociedade o tempo todo que fica indignada quando vê um cachorrinho amarrado, quando vê um cachorrinho passando frio, quando vê um cachorro ao relento, e aí felizmente faz denúncia e as autoridades vão ao local, ou se a pessoa for pega em flagrante, será presa. Em algumas situações falta orientação, né? Eu sempre converso com os policiais em toda ação que eu acompanho, que eu digo que a repressão da polícia ela tem um caráter punitivo e educativo. Porque a partir do momento que eu vejo a polícia na porta da minha casa indo averiguar uma situação de maus tratos, porque meu cachorro fica acorrentado,
o meu vizinho já vai ficar de olho, né? O vizinho vai falar, olha, não vou deixar meu cachorro acorrentado porque a polícia vem mesmo, né? E aqui em Brasília, especificamente, eu vejo, assim, um trabalho muito bom, porque em algumas situações você vê que não tem dolo, você vê que é por pura ignorância. Então, você não vai prender um cara porque ele deixou o cachorro acorrentado naquele momento ali, enquanto o carro saía para o cachorro não ser atropelado, né? Mas às vezes o vizinho pega aquele momento ali, filma e faz aquele escarcéu todo, e aí a polícia bate lá na casa dele. Então, assim, cada situação tem que ser analisada com calma, tem que analisar todo um contexto, não dá para poder pegar um fato isolado, né? Tem que ser feito tudo com muita responsabilidade. Porque aí você, além de punir, ao invés de punir, você educa a pessoa. Você acha, então, que assim, deveria ser feito mais campanhas de conscientização a respeito do que é o maus tratos, do que você deve, o que você não deve fazer, apesar de que é a opinião minha, o que você deve ou não fazer com o cão vai da consciência de cada um. Sim. Porque eu penso que, cara, se eu não estou a fim de ficar amarrado num poste o dia inteiro, Difícil. meu cachorro também não vai gostar de ficar. É a pessoa entender que aquela vida ali tem os mesmos sentimentos que ela, né? Mas às vezes, doutor André, você consegue uma conscientização, sabe? Às vezes a pessoa gosta do animal, mas a pessoa não tem noção, ou a pessoa é ignorante, ou a pessoa acha que isso é normal. Não é toda situação que você tem como contornar. Mas, assim, algumas questões pontuais, se tivesse uma fiscalização mais eficiente, principalmente dos órgãos administrativos, porque é interessante que se entenda que a polícia é um órgão de repressão. A polícia vai quando tem crime acontecendo, né? Até porque a polícia não tem braço para poder fazer o trabalho de fiscalização e nem é o papel deles funcional. Se nós tivéssemos aqui em Brasília, por exemplo, uma maior fiscalização do IBRAM, muitas situações de maus tratos nós poderíamos evitar. Por quê? Porque se você vai ao local, nós temos uma legislação hoje, na verdade ela foi reformulada, uma legislação já antiga, que é a 4.600 de 2007, que proíbe animais acorrentados. Recentemente fizeram aí uma alteração dela, só para poder, enfim, para poder fazer firula, mas já existia a proibição desde 2007 da proibição de animais acorrentados. Se você tem uma fiscalização atuante, ele vai pegar uma região administrativa de Brasília. Eu faço isso espontaneamente, e eu não sou imbuída de nenhum poder do Estado, mas é por questão de conscientização. Você pega uma região, quando eu começo a receber muita denúncia de animal acorrentado, por exemplo, na Ceilândia, eu tiro um dia da minha semana, que eu consigo um pouco mais de calma, eu vou lá, bato, converso com os tutores. Ah, doutora, o animal está acorrentado por isso. Eu falo, tá bom, eu vou te dar uma semana para você construir um local para ele, tá bom? Para você adequar essa situação. Se você não adequar, na semana que vem eu vou voltar com a polícia. Então, esse é o papel que a fiscalização tinha que fazer. Vai lá, autua a pessoa. Ó, a multa aqui em Brasília hoje, para quem maltrata animais, é de 1 a 40 salários mínimos. É uma multa considerável, tá? Vai lá, faz uma fiscalização antes da polícia ter que ir. Por quê? Porque você tem uma economia do Estado em ficar deslocando um agente para uma situação que pode ser resolvida de outra maneira. Você tem uma arrecadação, porque você vai aplicar uma multa. Você tem uma conscientização da população e você tem uma transformação da sociedade. É claro que tem casos que não tem jeito. A polícia tem que ir, tem que prender, tem que conduzir, não tem como. Mas muitas vezes falta fiscalização e, como consequência, a conscientização. E, assim, porque eu vejo, assim, eu vou para 20 anos de formado já, e o que eu percebo muito é que você tem épocas em que você tem um número maior de abandono, né? Que são vésperas de feriados prolongados, carnaval, final do ano, por conta de a pessoa quer viajar e não está a fim de botar em hotel, essas coisas. Essa fiscalização próxima a essas épocas também poderia coibir um pouco mais o abandono. É porque é complicado, porque a fiscalização só atua quando há denúncia, né? Eu vejo assim que uma campanha contra o abandono é muito interessante, como a maior parte das comissões de direito animal da OAB faz pelo Brasil. De repente, campanha televisiva, em rádio, seria muito interessante, porque as pessoas acham que podem viajar e deixar uma vasilha de água de ração para o cachorro, porque ele vai se virar bem ali, 15 dias. Ela não conta que a ração pode virar, que pode chover, pode molhar.
que o animal pode adoecer, que o animal é como uma criança, ele não tem a percepção do perigo. Né? Ele pode se prender numa grade. Eu recebo inúmeras denúncias da pessoa que viajou e largou 2, 3 animais sozinhos numa casa com um balde de água e uma ração. Inevitavelmente eles brincaram, derrubaram a água. 2 dias depois eles estão passando sede. Ou então, não, mas eu deixei meu sobrinho do primo do cunhado para poder ir lá alimentar o animal e ele não foi. E isso não é guarda responsável. Isso aí é crime. Você abandonar um animal numa situação dessa é crime. Eu já me deparei com situação de eu chegar lá, o animal está morto de fome e de sede, porque foi abandonado na casa há 15 dias e a família viajou. Né? Recentemente eu tive um caso em São Sebastião, em que um dono de um canil viajou e deixou lá 15 animais. Eles fugiram da separação que ele tinha feito, brigaram. Um matou, um chau-chau matou um husky, o outro matou fulano. Foi uma tragédia. O local repleto de fezes, de urina, os animais sem água, sem comida, desidratados, porque ele resolveu viajar e deixar os animais. Aí atribuiu a culpa a um terceiro, dizendo que tinha pago o terceiro para ir lá e o terceiro não foi. Não importa de quem se comprometeu. O tutor é o responsável e ele deve responder criminalmente, civilmente e na esfera administrativa também. Ter um animal é ter responsabilidade, né? Independente das circunstâncias. E a gente tem uma questão complicada, que é a questão da zoonose. Né? Porque, aí, com opinião minha, a gente tem que ter um movimento de que você não vai simplesmente capturar e eutanasiar. Você tem que dar um destino para esses animais. Né? Talvez um método de identificação desses animais, ou microchipagem, ou sei lá o que, acho que a microchipagem é o mais eficiente, para que você possa punir aquele que, por exemplo, adotar e abandonar de novo, e você teria o registro do animal com a pessoa que adotou. Né? Fora que a gente sabe que as zoonoses têm uma situação complicada. A zoonose é uma questão bastante delicada, né? O que ocorre? Hoje, eu não sei se você acompanhou aí alguns meses atrás em rede social, hoje nós temos um grupo de voluntárias dentro das zoonoses, chamadas Amigos das Zoonoses. Uhum. Elas são, acho que 18 mulheres que se dispõem, inclusive tem uma veterinária envolvida nesse processo, que se dispõe a cuidar dos animais lá dentro das zoonoses. Com a troca da gerência, nós tivemos uma resistência muito grande e, inclusive, um impedimento de que elas continuassem fazendo trabalho. E elas fazem um trabalho belíssimo e, assim, é surreal que o Estado queira proibir esse tipo de trabalho voluntário. Porque elas fazem um trabalho sem qualquer custo, onde elas arrecadam boas rações, caminham, dão um tratamento humanizado para aqueles animais que estão lá numa situação tão ruim, fazem vermifugação, encaminham para castração e fazem seleção dos adotantes, tá? A nova gerência se opôs a tudo isso de maneira inexplicável. Foi necessário um movimento muito grande da sociedade civil, uma indignação muito grande, para que elas não fossem expulsas lá de dentro. Né? Eu até aventei a possibilidade de entrar com ação judicial, já estava com a ação judicial pronta, inclusive, porque não tem qualquer cabimento ou justificativo esse impedimento. Felizmente conseguimos contornar a situação. Hoje elas continuam lá dentro, faz um trabalho de excelência e que deve servir como exemplo para todo o Brasil. O principal argumento da gerência da zoonose é que lá não é abrigo. Ok, todos sabemos que lá não é abrigo e nem queremos transformar aquilo lá em abrigo. Até porque eu sou bem contra essa romantização de abrigo. Porém, os animais que foram para lá por alguma situação, eles precisam ter dignidade enquanto eles estão lá. Então, assim, a questão da eutanásia. Hoje, nós tivemos uma lei que entrou em vigor agora em fevereiro, né? Fevereiro ou março, se não me engano, que proíbe a eutanásia de cães que não tenham tratamento ou que coloquem em risco a saúde humana. Então, inclusive a leishmaniose hoje, ela é tratável. Então, não há necessidade, se você tem uma pessoa, seja uma ONG ou seja um cidadão, que se dispõe a dar o tratamento adequado para aquele cachorro, e ele tem chance, ele não está em sofrimento, não faz o menor sentido que esse animal seja eutanasiado. Então, esse ano já foi necessário ajuizar 2 ações para tirar cães de lá. Felizmente, eu consegui eliminar nas 2, de cães totalmente assintomáticos, cães que podem receber tratamento perfeitamente. Prova disso é que um já saiu de lá tem 2 meses, o Boris está maravilhoso. A outra, que é a Marvel, também saiu de lá. O segundo resultado dela deu negativo.
Então, assim, é uma problemática muito grande, porque, primeiro, que os testes que são feitos lá não são totalmente confiáveis. É um teste rápido, o doutor, como veterinário, melhor do que eu, sabe que por várias situações pode dar um resultado cruzado, não é feito contra-prova, né? Então, assim, se você tem uma pessoa disposta a adotar aquele animal, você querer impedir isso é de uma crueldade tamanha. Então, esse tem sido um dos pontos que a gente tem tido muito conflito com o centro de zoonoses. E mesmo a gente noticiando que tinha uma ação judicial já em curso, que a qualquer momento a liminar ia sair, eu tive que ouvir do gerente de zoonoses que era para eu correr porque ele ia eutanasiar a cachorra às 9h58, que ele não ia esperar até 10h02. Uma coisa assim, que não faz o menor sentido. Se eu estou mostrando que tem uma ação judicial, que porque depende do juiz, o juiz, né, ele tem um horário de trabalho, que é a partir de meio-dia, não tem, por mais que seja uma liminar, a gente entra com a liminar de madrugada, precisa de todo um processamento dentro do judiciário para que aquele pedido seja analisado. Então, assim, não dá para entender esse desejo de matar. É uma coisa inexplicável. Em relação à questão da oposição às voluntárias lá também é algo que a gente não consegue entender o motivo de tanta resistência, já que elas acabam fazendo o trabalho do funcionário público, que é lavar a baia, que é trocar os animais, que é colocar água, colocar comida, e elas fazem isso por puro amor e compaixão. Não faz sentido nenhum. Felizmente a gente conseguiu contornar com o diretor e elas estão lá, mas é uma situação cheia de contornos delicados, em que todos os dias a gente tem algum incêndio para apagar. Outro problema que nós temos hoje com as zoonoses é a falta de controle para adotantes. Qualquer cidadão que chegar lá hoje, independente do destino que ele vai dar para o cachorro, ele pega o animal. Gente, isso não é responsável. Isso é você retroalimentar um gasto para o Estado. Por quê? Você vai tirar um animal de lá hoje, que as voluntárias trataram, castraram, vacinaram, cuidaram, e vai enfiar um animal numa obra para vigiar, sem assistência veterinária, sem, inclusive, incorrendo em maus tratos. Por isso que eu até pensei na ideia de você microchipar, que aí você passa a ter, esse microchip aqui está com esse. Mas se você já tem um perfil desse delicado, isso já é uma tragédia anunciada, isso já é um crime de maus tratos previsto, né? Por quê? Porque você sabe que o animal que vai ficar vigiando uma obra, a pessoa só quer o animal lá para poder ficar latindo. Quando a obra acabar, ou ele vai ser solto na rua, ou ele vai para uma corrente em algum lugar. Ah, você está supondo. Não estou supondo, são as estatísticas e é o que a gente trabalha todo dia. Então, um dos nossos embates lá com a atual gerência é essa também, de querer doar animal de qualquer jeito, sem qualquer critério. O Estado não está estimulando a guarda responsável, o Estado está estimulando que o animal que já foi retirado de uma situação ruim volte para outra situação ruim. Então, por que não deixar isso a critério das voluntárias, onde elas vão ter um filtro, elas vão ter um questionário, elas vão ter os critérios? Inclusive, se não me falha a memória, o próprio Conselho Federal de Medicina tem um modelo que foi, eu tive um caso lá no consultório, que a pessoa nunca tinha tido cão em apartamento. E aí, uma das meninas que moram no condomínio ali, teve uma cadelinha que seguiu ela, e beleza, conseguimos adotar, doamos a cadela, e foi para castrar, que fez o exame, ela estava prenha. Ai, meu Deus, surpresa, que zerou. E é assim, conseguimos doar todos os filhotes, mas foram todos com termo, tem todos os termos guardados lá no consultório. É um instrumento jurídico. Todos para mandar para ele, então assim, eu sei contar cada um. Justamente, isso requer um acompanhamento, requer... Por quê? Porque muitas vezes a pessoa adota por impulso. Por mais que você faça entrevista, ou que você faça alguma coisa, nós que praticamos isso todo dia, a gente em algum momento ainda acaba incorrendo em algum erro. Imagina você doar um animal sem qualquer critério. E não faz o menor sentido. Nós já vimos situações lá da pessoa ir entregar um animal com leishmaniose para eutanásia e na semana seguinte ir pegar outro. Qual a lógica disso? Porque o animal vai voltar para lá, ele vai ser ele vai ser contaminado, porque a culpa não foi do animal que morreu, e sim do ambiente que está totalmente contaminado, seja por insalubridade, né? Enfim, todas essas situações que o senhor conhece. Então, assim, mas não é papel do Estado fazer isso. É sim. E se o Estado não tem braço para isso, e tem a sociedade civil se dispondo a fazer isso, é avanço, gente. Isso todo mundo ganha com isso, né? O sistema de saúde ganha, porque você vai adoecer menos pessoas vão ter chance de pegar leishmaniose. Por quê? Porque você vai controlar outro animal ali naquele ambiente,
você vai gastar menos, porque amanhã ou depois o sistema não tem que eutanasiar um outro animal que já está infectado de novo, e mais uma série de situações de você construir uma sociedade mais justa e menos cruel para os animais. Então, assim, eu não consigo entender qual a resistência das pessoas nisso, né? Eu já tive alguns embates lá com o novo gerente, porque as pessoas precisam se modernizar. Eu me formei em 1858 a.C. Ok, 1858 a.C., a realidade veterinária e dos animais no Brasil era uma, hoje é outra. Então, a pessoa precisa acompanhar essa evolução, né, da sociedade. Então, assim, a zoonose, para mim, é um assunto bem delicado. Eu acho que eu preciso de um... Nós já tivemos diversos gerentes ali que foram extremamente parceiros da proteção animal em Brasília, que se sensibilizavam com o sofrimento dos animais, né, que buscavam ajuda. Olha, todo mundo tem a ganhar, é muito melhor. Para que você criar um conflito entre um órgão público e a sociedade não faz o menor sentido. Nada melhor. Se você tem a sociedade ajudando ali, né? Fica mais fácil, com certeza. Mais tranquilo. E essa parceria público-privada ela é excelente. E sem contar que você vai diminuir um monte de problema para o Estado. Né? Lembrando que em momento algum a gente quer interferir no papel dos gestores. Nós entendemos, temos a consciência de que cada um tem seu papel, cada um tem suas atribuições. Nós temos que fazer tudo dentro da legalidade, né? Não é de forma alguma você violar a atribuição do funcionário público de jeito nenhum, mas é você facilitar as situações e proporcionar uma vida melhor para aqueles animais que estão ali. Com certeza. E ao longo desse tempo todo, assim, como é que você lida com essas situações? Porque são situações, às vezes, extremamente pesadas, né? Como é que fica a pessoa nessa situação? Olha, por questão de sobrevivência, a gente se fortalece. O que me dói muito a alma é quando eu vejo um animal e eu não consigo tirá-lo daquela situação, né? Quando você olha nos olhos de um animal em uma situação de maus tratos, ou que ele foi espancado, que ele foi atropelado, que ele foi abandonado, e você não pode fazer nada, isso é o que me destrói. Mas quando eu posso tirar aquele animal daquela situação, eu crio uma força, não sei de onde, e resolvo a situação. Sou muito prática, né? Agora, assim, há umas 2 semanas atrás eu recebi um vídeo de um animal que estava sendo espancado em Santo Antônio do Descoberto. Uma pessoa estava fazendo uma entrega na casa do lado e a hora que viu que o tutor estava espancando o animal, tirou o celular do bolso e conseguiu gravar o restante da agressão. Recebi de madrugada, infelizmente no dia seguinte fui para o local, mas não conseguimos localizar o tutor. Então, sem o tutor, a polícia teve resistência a entrar na casa, apesar de haver uma controvérsia muito grande, porque se tratava de flagrante, então ele tinha respaldo legal para entrar, a Constituição Federal traz esse respaldo, mas algumas autoridades policiais, por medo de estar incorrendo em abuso, acabam ainda resistindo, quando não tem ninguém na casa. Pois bem, passou o flagrante e eu não consegui tirar o animal de lá. Eu estou preparando uma ação de busca e apreensão, porque eu não consigo parar de pensar nesse animal desde o dia que eu saí, que era um filhotão, e assim, o espancamento foi horrível. Então, assim, se a pessoa espancou o cachorro no meio da rua daquela forma, com outras pessoas vendo, imagino que esse animal passa dentro de casa. Então, isso me angustia muito. É o fato de você olhar nos olhos de um animal em sofrimento e não conseguir tirá-lo daquela situação imediatamente. Mas o restante eu me fortaleço e assim, e toda vez que eu tiro um animal, mesmo que infelizmente às vezes não seja possível salvar a vida dele, como já aconteceu inúmeras vezes, em razão do socorro ou ter chegado tarde, ou do grau de agressão que aquele animal sofreu, não ser possível, né, salvá-lo, mas eu fico com o meu coração em paz, porque eu sei que ele saiu daquela situação ali e partiu de alguma forma acolhido. É o que eu tento me consolar. Por mais que a gente não queira, acaba sempre se envolvendo um pouco com aquela situação. Sim, é inevitável, né? Faz parte do ser humano e o sofrimento. Mas, assim, eu sempre tento me consolar de que foi feito tudo o que podia ser feito para aquela situação e buscar punição para as pessoas que foram responsáveis para isso. O que me deixa muito abalada é quando eu vejo uma pessoa que maltratou um animal, que espancou um animal, que por algum motivo ela conseguiu, na justiça, sair impune. Isso, para mim, é muito revoltante. Como eu já tive alguns casos, infelizmente. É complicado. Você trouxe algumas fotos, né? Trouxe. E vê-los posteriormente ao resgate em novas famílias é a maior recompensa. Isso não tem preço.
é algo assim que realmente mexe muito comigo, porque é muito bom ver a evolução deles e ver que agora eles só precisavam de uma nova chance. Tá bom, Esse foi retirado lá do acumulador de Braslândia. Eu queria ter foto dele atual, ele está maravilhoso agora. Infelizmente só tem essa, mas ele já está bem melhor. Essa foi amarrada numa árvore próximo a Braslândia também, não, ao Lago Oeste. Não se sabe o que aconteceu com ela. Provavelmente foi alguma pancada e estava amarrado numa árvore. Ele estava com filhotinho. Essa é ela daí? Não, esse aí é outro. Outro? Esse aí é o Isar. O tutor dele foi preso em Águas Lindas. Ele foi submetido a uma situação muito triste de maus tratos, perdeu um olho. Estava praticamente morto no dia que foi. Isso aí foi depois de 10 dias de internação. Mas ele foi resgatado praticamente morto. E hoje ele está maravilhoso, esperando um lar. Isso aí é um criador lá em São Sebastião que largou os animais lá sozinho e viajou. Um pouco antes de a gente começar, eu até tinha comentado, foi um dos casos que me chamou bastante atenção, recém-formado. Exatamente, era um criador de Shar-Pei e Beagle. Ele resolveu que não queria mais, fechou a casa. É a visão de que animal é coisa, né? Larga pra trás e vai embora. E aí foi uma época que era de chuva, então eles tinham água e comida era o que ia morrendo. Meu Deus. Então foi algo assim que realmente essa situação realmente me chocou bastante. Esse aí também foi encontrado amarrado em uma árvore próxima à Planaltina de Goiás. Ele perdeu um olho, também estava em estado de caquexia, com muitos ferimentos. E sempre o pitbull, que é uma das grandes vítimas da ignorância humana. Esse é ele também. É ele também, foi antes de limparem. Tá bem judiadinho. Tá. E ele é um doce, é um amor de cachorro. Tá lindo agora, forte, engordou. Também procurando um lar. Esse aí é um outro também que foi abandonado nas ruas da Ceilândia, com a boca estourada, muito machucado. Não sabemos o que aconteceu com ele. Esse aí é o Isar. É aquele mesmo. É aquele mesmo, ele perdeu o olho. Ele estava pesando 12 quilos. Hoje ele está com 48. Bom. Vai ver a última foto dele. Esse é o Alex. Ele foi muito triste a situação dele. Ele vivia acorrentado numa casa no Jardim Gá, cego dos 2 olhos, sem água, sem comida, uma corrente que ele mal conseguia ficar em pé. Ele foi resgatado, se recuperou, engordou muito, viveu 8 meses e infelizmente depois veio a óbito. A situação dele estava. Mas ele virou um touro também, ficou maravilhoso. Esse aí era uma ninhada jogada ali atrás do Parque Shopping. Todos eles perderam alguma parte dos membros. Esse aí perdeu a metade da perna, a outra perdeu a mãozinha, eram 7. Nossa. E esse é o Isá agora. Maravilhoso. Ele é lindo. É o amor da minha vida. Isso aí, pra mim, é a melhor coisa que tem. Também, ver o resultado assim também é maravilhoso, né? Esse aí é Esse aí é o caso do acumulador de Braslândia. Uma das vezes que nós chegamos lá para alimentar os animais. Já estavam muitos dias sem água, sem comida. Tinha muitos animais mortos na propriedade. Desespero. É muito cachorro. Isso tudo falta de política pública do governo. Né? Porque se nós tivéssemos uma política de castração efetiva, sabe? Descentralizada. Porque agora que parece que eles estão habilitando algumas clínicas em algumas cidades satélites, mas ainda bem aquém da necessidade da população. Você anda nessas ruas, na estrutural é um desespero, Samambaia é um desespero. Esse aí é o Emílio, esse caso do Emílio é um que nos revolta pela injustiça. Ele foi espancado, arrastado e jogado nesse lixo. A pessoa que fez isso com ele achou que ele tivesse morrido. Aí os moradores no dia seguinte encontraram ele e me pediram ajuda. E o tutor, que estimulou uma briga, ele acabou atacando o tutor na hora da briga, saiu impune, porque a autoridade policial entendeu que ele agiu em legítima defesa. Sendo que, depois que o cachorro mordeu ele já tinha cessado o ataque, ele amarrou o cachorro num poste e espancou o cachorro com um taco de beisebol. Nossa. Ele teve lesão cerebral, ficou sem andar vários dias, teve mandíbula quebrada.
mas ele, graças a Deus, se recuperou e hoje ele é um cachorro maravilhoso e está numa família maravilhosa. O que eu tenho observado é que, assim, alguns desses animais que sofrem um trauma grande, eles acabam se sentindo muito mais recompensados depois que são adotados, se tornam animais maravilhosos depois disso. Sim, a gratidão deles é de todos os animais que eu pego em situação de maus tratos, assim, o olhar deles muda, é impressionante, assim, geralmente quando a gente pega, eles têm aquele olhar opaco, vazio, frio, passados, né, os traumas, receber o tratamento veterinário adequado, e quando vão principalmente para novos lares, ou mesmo lares temporários, que eu sempre trabalho muito com a figura de lar temporário, né, para que eles se sintam acolhidos numa família e a gente possa conhecer o animal, porque a maioria das vezes a gente não conhece. O Emílio mesmo. Que é uma incógnita. É uma incógnita. O Emílio, qual o histórico que eu tinha dele? Que ele era um cachorro agressivo, que ele tinha atacado o dono e que por isso foi espancado. Nada disso era verdade. O Emílio é um cachorro extremamente dócil, extremamente bonzinho, extremamente amoroso. Então, assim, esse processo dele, ele vai mudando, o olhar vai mudando, a gratidão dele é enorme. Então, assim, essa é a maior recompensa. E foi adotado hoje, não tem qualquer histórico de agressividade. O cachorro dorme em cima da cama, dorme na rede, convive com o gato, você beija, abraça, o cachorro não tem, né? Ele só reagiu a uma situação que ele foi colocado. E as pessoas ainda demonizam os animais, e pior ainda o tutor que fez isso com ele acabou impune. E essa situação me causa bastante revolta. Eu lembro também de outro caso que eu peguei, isso também recém-formado, praticamente 20 anos atrás. Era um Dash. Ele deu entrada na clínica por conta de que tinha sido machucado histórica, que talvez ele tivesse sido atropelado. Um cachorro extremamente agressivo, na hora que você ia para mexer e tudo, e aí cuidando, beleza. Coisa de 15, 20 dias depois ele volta com o mesmo histórico. Só que a gente percebe o seguinte, que ele tinha machucados dentro da boca, coisa assim, que não condizia com um atropelamento. E aí a suspeita nossa foi que ele realmente tivesse sendo espancado pelo dono. Aí a atitude nossa foi, vamos devolver para ele. Ótimo. E aí vamos para uma menininha, esse cachorro virou outro. Tá vendo? Outro. O médico veterinário tem um papel muito importante, doutor André, nesse combate e denúncia de crimes de maus tratos. Né? Até porque tem na resolução a obrigatoriedade da comunicação para as autoridades competentes, mas o que eu me deparo muito assim, é que às vezes por uma questão, ou o veterinário está ali prestando serviço para uma clínica, né, e a clínica opta por não fazer a denúncia para não se envolver no escândalo, ou porque o tutor já é cliente antigo, mas assim, a gente faz um apelo eu faço um apelo para os veterinários para que, ao se depararem com uma situação onde ele possa ter uma certeza, porque vocês como profissionais sabem melhor do que ninguém se aquela história que o tutor está contando condiz com as lesões do animal. Façam denúncia, porque assim, é muito triste. E muitas vezes assim, a única chance que o animal tem de sair daquela situação é quando chega até vocês. Né? Então façam denúncia, procure as autoridades, procure a Comissão de Direitos dos Animais da OAB, se quiser fazer a denúncia de forma anônima, não tem problema, porque aí a gente vai atrás, registra a ocorrência, pede para submeter o animal a um outro exame clínico em outra instituição ou a uma perícia. Para quê? Para tirar o animal daquela situação. Tem que entender que aquele ser vulnerável não tem como sair da casa dele e pedir ajuda, tocar a campainha do vizinho ou ir na delegacia. Então, assim, os veterinários têm um papel muito importante nisso. E é primordial que se tenha essa consciência. Porque o que a gente vê muitas vezes, assim, não vou me envolver, não vou arrumar confusão do meu lado, não vai dar em nada. Não, dá sim, dá em punição, e eu acho que é um papel de cidadão, de ser humano e de profissional. Eu acho que é realmente uma responsabilidade não só nossa, quando atende um animal suspeito de maus tratos, mas daquele que está vendo aquela situação em denunciar. Qualquer um que se depare com uma situação dessa tem a obrigação. De forma bem comprovada, bem fundamentada. Sim, sim. Né? Responsável. Até para que não seja banalizada as próximas denúncias. Sim. Né? E eu queria agradecer. Eu que agradeço a oportunidade. Bastante. É sempre muito bom falar. Eu falaria mais 4 horas. Espero que a gente tenha
trazendo bastante informação útil para que a pessoa que estiver assistindo tudo possa perceber que maus tratos ou coisa, quando denunciado, ele vai ser averiguado, vai ser avaliado, que existem pessoas que estão ali para poder brigar por isso, que é uma causa extremamente nobre, porque é desprender um pouco da você para poder cuidar daquilo ali, né? E eu queria agradecer realmente a presença. Muito obrigada. E é muito importante esse programa voltado para profissionais da veterinária. Eu, enquanto advogada, meu trabalho depende muito do trabalho de vocês. Eu não tenho como dissociar, não tenho como respaldar na justiça uma situação de maus tratos se eu não tiver um bom profissional ao meu lado. Então, principalmente com o advento da Resolução 1236, o papel do médico veterinário é fundamental nos processos judiciais. E mais ainda agora com a alteração legislativa da Lei de Crime de Maus Tratos, porque nós precisamos de provas robustas da materialidade do crime. E quem traz essas provas para o judiciário são os veterinários. Então, assim, eu tenho nos veterinários grandes parceiros, né, seja de uma situação de um cachorro, de um gato, de um elefante ou de uma girafa, que eu defenda. Eu tenho nos veterinários e nos biólogos grandes profissionais que eu preciso atuar em conjunto o tempo todo. Então, é ótimo estar aqui nesse canal, que é voltado para médicos veterinários e reforçando o papel importante que vocês têm no judiciário hoje. Tá? Obrigado. E aqui a gente conta com o apoio do Plano B, Estúdio Plano B, vídeo, internet, marketing digital, toda essa parte para videoaula, vídeo institucional, cursos, a gente tem aqui toda a estrutura para isso, né? E é isso, até a próxima semana. Parabéns pelo trabalho e obrigada.